Abra o seu coração e ouça uma palavra de fé, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Graças a Deus, meus irmãos, por mais esse louvor maravilhoso, né? Louvor fala muito forte, diz que Deus está no controle. Chegou, meu querido, a parte mais especial desse programa, que é a hora de meditarmos na palavra de Deus. Nessa tarde eu quero levá-los até João, no capítulo de número 3, versículo de número 1 a seguir. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Glória seja dada ao nome de Jesus para todo o sempre. Amados e queridos irmãos, palavra do Senhor Jesus, palavra de Deus, no Evangelho que escreveu João, capítulo de número 3, versículo de número 1 a seguir. O texto narra o encontro de dois personagens distintos, dois personagens de suma importância naquela época em Israel, a saber, um príncipe dos judeus, um homem da corte, um homem por nome de Nicodemos, um homem que era entre os fariseus um homem importante, um homem conhecedor da lei mosaica e de todos os rituais que cercavam a religião da época. Mas aquele homem, ele tinha o anseio de conhecer mais de Deus. Ele tinha o anseio de mergulhar, de imergir, de dar um mergulho nos ensinamentos de Cristo. Mas, sendo fariseu e sendo aquele homem de uma importância muito grande ali entre os judeus, ele temeu por sua vida, pois sabia que Anás e Caifás já planejavam prender o Mestre Jesus, e por muitas vezes assim tentaram. Certa vez Jesus estava pregando e havia um homem possesso de muitos demônios, e esse demônio, por nome de Legião, foi expulso por Jesus e colocado em porcos, e esses porcos se precipitaram no desfiladeiro e morreram. Os donos dos porcos, junto com algumas pessoas do povoado, que foram atiçadas pelos fariseus, tentaram ali agredir Jesus, mas ainda não era chegada a sua hora, e Jesus passa no meio deles. Jesus era um homem que só plantou o bem, só fez o bem, mas haviam os invejosos, haviam ali aqueles que buscavam contra a vida de Jesus. E Nicodemos, sabendo disso e temendo por sua vida, ele vai à noite ter o encontro com o Mestre. Não importa qual seja a hora que você queira ter um encontro com Jesus, se amanhã, se à noite ou se agora à tarde, o importante é que você preste muita atenção no que Deus tem a falar para você nessa tarde, porque necessário é ao homem que quer se encontrar com Deus nascer de novo.
Não se pode entrar no reino de Deus se o homem não passar por uma mudança, e eu digo uma mudança profunda na sua conduta, no seu corpo, na sua mente, entrando no reino de Deus, mudando o seu comportamento, mudando a sua maneira de viver, nascendo de novo pela palavra de Deus. E o texto diz: este foi ter de noite com Jesus, e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Vejam que os sinais eram ali uma maneira de expressar que Jesus vinha de Deus. Mas o mais importante para Nicodemos não era tanto os sinais, era sim o diálogo que ele ia ter com Jesus. Nós vivemos uma época em que as pessoas esperam que os sinais vão resolver a sua vida. Quantas pessoas já não foram curadas? Quantas pessoas já não foram libertas? Quantas pessoas não foram abençoadas e depois saíram do caminho? E a pergunta que fica é: por que se viram os sinais? É porque nunca nasceram da água e do Espírito. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Ora, estamos aqui falando de reino. E que reino é esse? Nós vivemos um reino. O reino que nós vivemos, diz a palavra de Deus, jaz, está depositado, está aos cuidados do maligno. É por isso, meus queridos, que o mundo está da maneira que está. É por isso que há tanta morte, há tanta guerra, há tanto desastre, há tanto conflito, há tanta falta de amor, tanta falta de misericórdia. E o que é isso? E isso é porque o mundo jaz no maligno. Mas aprove a Deus levantar um povo na terra que prega a palavra de Deus, que prega o evangelho do arrependimento, que prega o novo nascimento, para que este povo saia deste reino de trevas e entre no reino da sua maravilhosa luz. Queridos e amados, nós temos o reino do homem. Que reino é esse? É o reino do conhecimento. O homem, porque foi à lua, acha que é muito grande, que é muita coisa. O homem, porque inventou a bomba atômica, ele acha que tem o poder nas suas mãos. Mas o homem, a vida do homem é como uma folha levada ao vento, é como uma vela que ao soprar do vento se apaga. O homem pode granjear o mundo inteiro, mas Jesus já disse: do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Louvado seja o nome de Jesus. É necessário nascer de novo, é necessário uma mudança de vida, porque existe uma vida após esta vida. Quando terminar este reino aqui, nós entraremos no reino de Deus, e lá no reino de Deus só vai entrar quem é nascido de novo. Jesus disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Graças a Deus. Queridos, o texto continua e diz: disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Vejam que Nicodemos aqui, ele comete o mesmo erro das pessoas do mundo de hoje, dos dias atuais. Nicodemos aqui, ele simplifica o ensinamento de Cristo, materializa, pensando ele que Jesus estava falando do nascimento do ser humano quando sai do ventre materno. Jesus não falava aqui do nascimento do corpo. Jesus estava falando do nascimento para o reino de Deus, da remissão e nascimento da alma remida no reino do Deus Todo-Poderoso. O que Jesus estava falando para Nicodemos entra na questão da tricotomia, porque sendo o homem um ser trino, composto de corpo, alma e espírito, o homem vai dar conta de tudo que fez através do corpo,
de tudo que maquinou pelo espírito e de tudo que pecou através da sua alma. Não há escapatória. Haverá um dia em que todos prestarão conta da sua conduta aqui na terra, mas o Senhor Jesus deixou aqui a sua igreja, pregando o arrependimento, pregando o novo nascimento, para que você entre no reino de Deus. Agora, para entrar no reino de Deus, há duas coisas a serem feitas. Porque o texto diz: ninguém pode ver o reino, mas ver é uma coisa, entrar é outra. O texto diz: ninguém pode entrar no ventre de sua mãe e nascer. Jesus respondendo disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água. E o que é água? Se nós sairmos daqui no capítulo 3 e formos para o capítulo 4 de João, nós vamos ver Jesus tendo um encontro com uma mulher. Uma mulher que vai ao meio-dia tirar água. Por quê? Porque na sua aldeia, no seu lugar, ela é tida como uma mulher de vida fácil. E Jesus trata aquela mulher com muito carinho, com muito cuidado, com muito respeito. E Jesus chega a dizer: mulher, onde está o teu marido? Tratando aquela mulher pecadora como se fosse uma mulher casada. E ela responde: Senhor, eu não tenho marido. Então quando ela abre o coração, Jesus entra e diz: disseste bem, tu não tiveste marido, porque tiveste 5 e o que estás ainda não é teu marido. E quando ela diz que Jesus é profeta, Jesus ali diz: mulher, se tu soubesses quem estás falando contigo, eu te daria a água da vida, água que iria jorrar, uma fonte que jorraria para a vida eterna. Jesus estava falando dele mesmo, Jesus estava falando da água. Aqui no capítulo 3, Jesus diz a Nicodemos: olha, tu precisa nascer de mim, tu precisa ter a água do nascer, do novo nascimento na tua vida. Muitas pessoas, meditem no que vou falar agora, muitas pessoas já aceitaram a água, mas nunca nasceram do Espírito. É forte o que eu estou falando aqui. É por isso que a gente vê esse monte de desmantelo no meio do mundo hoje. É por isso que a gente vê pessoas que não dão testemunho, pessoas que vivem brigando, pessoas que são mal umas com as outras, perseguindo, caluniando. Outro dia eu falei sobre a calúnia, não vou falar mais, mas outro dia eu falei. Perseguindo, falando mal, traindo, mentindo. E você se olha: meu Deus, esta pessoa vai para o céu? Não sei, mas de uma coisa eu sei: nunca nasceu do Espírito. E Jesus diz: o vento sopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Ou seja, a sua vida, quem nasce do Espírito, a sua vida é regida por uma força maior, que lhe leva, que lhe conduz, que lhe direciona. Diferente de pessoas que dizem: ah, eu faço o que eu quero. Ah, isso aqui não tem nada demais. Ah, para que isso? Isso é muita santidade. Não, amado. É viver pelo Espírito. Se você quer saber se você está bem vestido, comportado, vá em frente a um espelho e pergunte ao Espírito Santo: Senhor Espírito Santo, eu estou bem desse jeito? E depois saia. Se você vai procurar um emprego, pergunte ao Espírito Santo: Espírito Santo, tu está nesse negócio, esse negócio aí é de Deus? Se você vai fazer um negócio, pergunte, porque quem é guiado pelo Espírito de Deus não faz nada para dar errado. Porque o Espírito de Deus conduz no caminho da verdade. Nascer da água, aceitar a Cristo, é o primeiro passo. Agora é necessário nascer do Espírito. Porque se você não nascer do Espírito, você nunca vai entender o que é o reino de Deus.
Em Romanos, capítulo 14, versículo 17, o apóstolo São Paulo ele diz assim: porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Irmão, tem gente que se não tiver dinheiro no bolso, ele fica desesperado. Comida e bebida, necessidades aqui desta terra. E Paulo está dizendo: olha, o reino de Deus não é isso aí não. Isso aí faz parte da nossa sobrevivência. Mas o reino de Deus é mais do que isso. Você não precisa se desesperar por causa disso. Aí Paulo, não é comida nem bebida. Há uma vírgula no texto e diz: mas justiça. Ou seja, viver pelo que é justo, pelo que é decente, pelo que é direito. Andar com suas coisas direitas, corretas. E ele diz: e paz. Irmão, tem gente que não tem paz. Tem gente que é crente, mas não consegue ter paz. E alegria no Espírito Santo. Isso aqui é que é o reino de Deus. Você está entendendo? Para você viver isso aqui, você precisa estar moldado pelo Espírito Santo. E como é que você sabe, meus irmãos, que a minha vida está pautada pelo Espírito Santo? Amados, o texto nos diz em Gálatas, ali as obras da carne que são manifestas. Ali está o texto. Depois procure Gálatas capítulo 5 e 6 e leia. Muito do que tem acontecido nos nossos dias atuais, os verdadeiros escândalos que nós vemos aí. É difícil a gente abrir o noticiário e não ver um escândalo no meio gospel. Ainda bem que eu sou crente, não sou gospel. De cantores, de pregadores, principalmente, de pastores de igreja. Escândalos e mais escândalos. E a pergunta que fica é: por que que isso acontece? Porque nunca nasceram de novo. Porque quem nasce de novo, olha, o texto no versículo 6, ele diz: o que é nascido da carne é carne. Só faz as coisas da carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Quando Nicodemos, eu tenho certeza, amados, que Nicodemos saiu aquela noite mudado. Ele saiu aquela noite transformado pelo poder da palavra de Deus. Por que eu digo isso? Porque ele começa se submetendo a Jesus. Ele, como mestre, chama Jesus de Rabi. Ele se humilha e Jesus expõe o seu sermão. Vivemos uma época no nosso planeta, no nosso país principalmente, onde as pessoas estão depositando toda a sua esperança nos políticos, esquecendo do dono de tudo, que é Deus. Eu quero dizer que nós somos diferentes. Nós somos o povo que adentrou o reino de Deus. A nossa alegria não está nas coisas mundanas, está no viver no Espírito Santo. Que Deus em Cristo os abençoe e que esta palavra possa te ajudar a caminhar com Cristo neste reino mau. Que Deus em Cristo os abençoe e vamos continuar com o nosso programa. Fiquem com este ensinamento, que o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Você pode ter nascido da água, aceitado a água da vida, mas precisa mudar o seu comportamento nascendo do Espírito Santo. Que Deus em Cristo os abençoe e até outra oportunidade.